Bem, pessoal, tudo certo? Sou Arthur Koji Gutierrez Maeda, como apresentado. Eu vou fazer esse videozinho rapidinho para fazer um apêndice matemático rapidinho sobre uma revisão das quantidades vetoriais, dos operadores diferenciais, do cálculo vetorial, tá bem? Então a gente vai tratar de três quantidades principais aqui: o gradiente, o rotacional e o divergente. Eu vou apagar isso aqui rapidinho, que aqui eu vou fazer com vocês juntos, ok? Então, vamos passar por cada um deles rapidinho. Vamos lá. O gradiente. O gradiente nada mais é do que a direção de maior variação de uma função, ok? Então vamos imaginar um caso bem prático mesmo. Você está na rua, certo? Você está na calçada, você quer ir para o outro lado da rua. Vai ter que atravessar aqui uma faixa de pedestre, idealmente, né? Perceba que o caminho mais curto para eu ir para o outro lado da rua é esse daqui. Se eu pegar um caminho que faz essa curva, tu tem certeza que essa linha daqui de cima é maior do que essa linha aqui de baixo. E eu quero saber, matematicamente, qual que é essa linha que tem a menor distância entre os dois. E essa linha é o que a gente vai chamar de gradiente. O gradiente, numa função vetorial A, é essa linha de maior variação entre as suas linhas equipotenciais. Tá bem? Então perceba que seja essa aqui uma linha equipotencial, essa aqui outra linha equipotencial de uma mesma função, o caminho mais curto entre as duas, o caminho de maior variação, de máxima variação, é esse daqui, que eu vou retinho. Tá bem? Agora digamos que eu faça um caminho assim, ó, todo assim, ó. Faço isso aqui depois, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou pegar aqui um infinitesimal de caminho aqui, um DL. Eu vou separar esse caminho grandão em infinitos caminhos pequenininhos. Perceba que se eu pegar, por exemplo, aqui nessa seção aqui, note que ele está quase na vertical. Vamos supor que ele está exatamente na vertical. Então, o DL está aqui. Se a gente fizer uma projeção do gradiente de A nesse infinitesimal DL aqui, vai ter o gradiente A aqui. Note que se o gradiente de A me indica a direção de máxima variação da função, e se o dl é perpendicular a essa direção de máxima variação, eu simplesmente não variei minha função. Eu estou andando sobre uma linha de equipotencial. Se eu faço um caminho que só anda para cá, por exemplo, eu não vou ter variação no potencial, eu não vou ter variação no valor da função. Eu vou estar sempre andando no mesmo valor da função. E se eu fizer o produto escalar dessa variação dl pelo gradiente de A, eu vou ter a variação total da função, que nesse caso é zero, posto que eles são perpendiculares. Percebe? E agora, se eu fizer um caminhozinho um pouquinho mais estranho, só que ele ainda vai um pouco para frente, dl aqui, eu quero saber a projeção de dl sobre o gradiente de A, ok? Ou seja, na real, a projeção do gradiente de A sobre esse dl, esse infinitesimal de caminho. E qual que é o ponto aqui? Quando o dl não é paralelo ao gradiente de a variação ela vai ser menor. Eu vou ter uma variação menor da função do que o próprio gradiente de A. O gradiente de A varia muito, muito mais do que varia se eu fizer um caminho assim, ó, para ir para um outro lado. E é por isso que o produto escalar do gradiente de A pelo dl é a variação total da função. É o quanto da função que eu variei nesse caminho que eu tomei. Tá bem? Faz sentido? E é isso que a gente vai demonstrar, é isso que a gente demonstra matematicamente. E é isso que é assim que a gente define o gradiente de A. Se o gradiente de A o sentido, a orientação, o caminho de máxima variação, então esse caminho de máxima variação, gradiente de A, produto escalar com o dl, que é um infinitesimal de caminho qualquer, vai me dar a variação total da função dA. Perfeito? Essa aqui é uma variação infinitesimal, porque eu tomei um caminho infinitesimal. Agora, se eu somo sobre todos esses pontos aqui, eu vou chegar em A. Faz sentido? Então, matematicamente, o gradiente de A vai ser simplesmente isso aqui. Eu vou pensar somente nas componentes x, y e z. As componentes cilíndricas e esféricas eu vou deixar para vocês fazerem, porque é um pouco mais demorado, e eu quero realmente só mostrar o significado teórico de cada uma dessas quantidades, tá bem? Mas matematicamente, é a variação em x de A, variação de x em y, variação de A em x, variação de A em y e variação de A em z. Um vetor assim. E faz muito sentido. Porque é a derivada de x em a derivada de a na direção x, derivada de a na direção y, derivada de a na direção z. Essa é a taxa de variação total. Faz um pouco de sentido, não faz? É assim que se calcula o gradiente de a, e é isso que é o gradiente de a
teoricamente falando e fisicamente falando, tá bem? Já o rotacional. O rotacional de A é igual ao limite de S, é o limite dessa função aqui quando S vai para zero. O que que aqui em cima eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando que a circulação em um caminho fechado da função A, dividido por uma área S, eu vou botar uma área A, na verdade. Vai ficar um pouquinho mais claro em breve. A e A. Perceba que se eu normalizar a circulação de A em um caminho fechado, tá? Normalização é dividir pela área desse caminho, pela área delimitada por esse caminho, ok? Eu vou chegar no rotacional de A. Perceba que, então, se a circulação é circulação, unidade de circulação, digamos assim, e a área está em metro, eu estou teoricamente dizendo que o rotacional, metro quadrado, desculpa, o rotacional tem unidade. Isso aqui é uma coisa mais teórica, só para entender, realmente não é matematicamente isso, tá? Então não se atenham muito a isso. Vai ser circulação por área, por metro quadrado. Vou botar área. Tá bem? É isso que eu estou falando. É o quanto a função gira por uma área. E é importante normalizar, porque a partir do momento que eu pego, por exemplo, uma área muito grande assim, uma área muito grandona, essa área aqui, que está girando assim, eu vou pensar na circulação da função f, que é nesse sentido aqui, por exemplo. Então, f escalar dl, e eu somar sobre todos esses pontos aqui, sobre todos os pontos nessa superfície, tá? Sobre todos esses pontos nesse caminho, desculpa, e dividir por essa área toda aqui, eu vou ter rotacional. Note que eu vou dividir porque eu posso ter uma circulação que é muito intensa, mas que pelo tamanho da área não é tão intenso assim. Então, tipo, proporcional à quantidade ao tamanho dessa superfície, essa rotação não é tão intensa. E é por isso que eu normalizo. Porque eu poderia ter, por exemplo, uma área muito menorzinha, com uma rotação menor do que essa daqui, mas que pelo tamanho da sua área ser muito pequeno, essa rotação por unidade de área é muito grande. É uma densidade de circulação, dá para dizer assim. Uma densidade diária de circulação. Faz sentido? Então, a partir disso, eu vou chegar no seguinte teorema. Se o rotacional é igual à circulação num contorno del S, del A eu vou botar, por uma área dA, sendo dA infinitesimal, então eu tenho que, se eu passar o dA para o outro lado, passar em traço, porque matematicamente isso não está correto, eu vou ter então que, olha só que legal, olha só, vou só escrever e daqui a pouco eu vou falar. Tatatã, tarará. Aqui, dA é igual a isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que essa equação está me dizendo? Vamos lá. Se rotacional é circulação por área, e eu estou somando numa área, e eu estou multiplicando aqui por um dA que tem unidade de área, isso daqui é igual a circulação. É simples pensar nisso, não? Não é lógico falar isso. Que circulação dividido por área vezes área é igual a circulação. E é isso que essa equação me diz teoricamente. Eu estou relacionando uma integral de área com uma integral de caminho. Você percebe a força desse teorema? E esse é o teorema do rotacional. Eu chamo de teorema rotacional. A gente chama de teorema de Green e teorema de Stokes, em que um é o particular do outro em duas dimensões. Tá bem? Então, essa equação me diz literalmente isso. Então, eu acabei de definir um teorema só por saber a definição do rotacional. Simples assim. Certo? Então, de novo. Rotacional, que é circulação por unidade de área, vezes a área, vai me dar a circulação total. Ponto. Muito interessante, não é? Então, é assim que a gente define rotacional e é assim que a gente define o teorema de Green e o teorema de Stokes, que é exatamente integral de rotacional de A escalar com n, em que n é um vetor normal
a essa área dA. Isso aqui vai ser igual à circulação no contorno dessa área A, no contorno dessa área A fechado, de A escalar dl. Perfeito. Teorema de Green, Teorema de Stokes. Teorema de Green-Stokes, Teorema de Stokes-Green. Isso aí. Agora seguindo. A forma operacional de tratar a rotacional de A é nabla vetor A, em que nabla é simplesmente um vetor cujas componentes são derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z. Então é fazer o produto vetorial desse nabla por esse A aqui, que é depois um vetor qualquer, que pode ter componente x, y, z e assim por diante. A parte operacional eu não vou focar muito, eu quero mais mostrar para vocês o significado físico para facilitar depois as interpretações que a gente vai fazer nas videoaulas, tá bem? Então, isso daqui é o que a gente precisa saber de rotacional por enquanto e vai nos ajudar demais já vai nos ajudar muito. Outro detalhe também é que o rotacional de A, ele vai ter a direção de eixo de rotação. Ele é o eixo de rotação de A. Se A está girando, o rotacional de A é esse eixo, tá bem? Então, digamos que esse dedão, o meu dedão, é o rotacional de A. Perceba que o A vai estar girando pela regra da mão direita. Sigam sempre a regra da mão direita, tá bem? Regra da mão direita aqui, os meus dedos são o campo vetorial A e o meu dedão é o rotacional de A, que é esse eixo de rotação, tá bem? Então, nesse sentido. Perfeitamente? Muito bem, pessoal. Vamos seguir agora. Só mais um detalhe também. Se o rotacional de A é igual a zero, a gente tem o que a gente chama de campo conservativo. E se o campo é conservativo, eu posso representá-lo a partir de um outro campo de potencial, que a gente vai chamar, potencial de A, que vai ser esse B, tal que A é igual a menos o gradiente de B. Tá bem? Então, se o campo não gira, é o que está me dizendo essa equação aqui, se o campo não gira, o campo pode ser expresso como sendo menos o gradiente de B, em que B é uma outra função vetorial a ser definida, que é o potencial, função potencial. Um exemplo disso é que na eletrostática, vamos ver isso em breve, na eletrostática, como a gente não vai ter variação de B no tempo, isso aqui é igual a zero, a equação de Maxwell-Faraday se simplifica a ser rotacional de E igual a zero, o que implica que E é um campo conservativo. E se E é um campo conservativo, eu posso representá-lo a partir de uma outra função complementar, que vai ser menos o gradiente de uma função B escalar. Só que a gente vai chamar esse B especificamente no conceito da eletrostática como sendo V. E quando a gente falava de V na eletrostática, a gente falava de uma função muito especial, que é a função potencial elétrico. Daí que surge o potencial elétrico. Essa é a definição de potencial elétrico. É essa função complementar, tal que o gradiente dessa função me dá a função campo magnético, campo elétrico, desculpa. Percebem? Isso é fascinante, porque matematicamente, a partir da definição simplesmente do rotacional, a gente chega nessa conclusão muito, muito forte e que nos facilita muita coisa. Ok? Isso aqui eu vou pagar por agora, que é só um apêndice só para dar uma motivada em vocês. Tá bem? Então é mais ou menos isso então, ó. Rotacional é igual a zero. A gente descobre então que o campo é conservativo, ele pode ser expresso dessa forma. Ok? E por fim, a gente tem que falar do divergente também. Lembrem que na primeira aula eu falei que o divergente era a existência ou não de halos, entre aspas, né, geradores ou consumidores, absorvedores. Absorvedores não existe, acho que é sorvedores, né? Então, o que acontece aqui? A gente está falando que se existe um halo ou existe um gerador, existe fluxo de uma quantidade. Existe uma quantidade que está saindo. Então, eu pego um campo vetorial A. Eu digo que esse ponto aqui está emitindo A. Então, se eu delimitar um volume, vou fazer com cubo, mas poderia fazer com esfera. Se eu delimitar um volume e eu calcular o quanto desse A está saindo nesse volume, eu vou ter o fluxo. Matematicamente, se essa superfície aqui, desculpa, é um volume, mas eu estou olhando só para a superfície, tá? Eu quero saber o quanto de A sai pela superfície do volume, ok? Então, digamos que esse volume é infinitesimal. E essa superfície, então, vai ser também infinitesimal, tá bem?
O que isso me diz? Isso me diz que o fluxo de A vai ser igual a integral na superfície fechada, superfície de dv, tá bem? De A escalar ds. ds vai ter uma direção assim, por exemplo, uma normal desse jeito. Então, se um campo vetorial passa nesse sentido aqui, não existe fluxo entre. Não existe fluxo por essa superfície. Ou seja, o A não está passando por essa superfície, não está saindo por essa superfície se ele está de forma tangencial. O ds pode também ser definido por ds, que é só o seu tamanho, é o tamanho dessa superfície, vezes o seu vetor normal, que é esse vetorzinho aqui que eu defini. O vetor normal, por convenção, está sempre saindo da superfície, tá bem? Então, vetor normal aqui, normal aqui, normal aqui. Então, o produto escalar de A por esse vetor normal me diz o quanto de A sai por essa superfície, tá bem? Poderia pegar, por exemplo, uma esfera aqui. Nossa, coisa bem feia, velho. Poderia pegar uma esfera, botar aqui uma carga aqui dentro e um campo vetorial que sai. Perceba que a normal está sempre tangenciando aqui, ó. Normal, normal, no sentido de R chapéu. Então eu já posso até definir aqui, ó, R chapéu. Está sempre saindo na direção do raio, tá vendo? Então, se A tem uma componente R, eu posso pegar então AR, escalar R chapéu, em que AR vai ser a componente em R vezes o R chapéu, e fazer o produto escalar com R chapéu, que é a normal, e multiplicar isso aqui tudo pelo ds. Então, eu calcular a integral nessa superfície dv, eu vou calcular o seu fluxo, que é geralmente definido assim. Tá bem? Agora, a diferença de fluxo para o divergente é fluxo também, mas é um fluxo num ponto. Eu quero saber o quanto está saindo num ponto infinitesimal. Quanto está saindo desse pontinho aqui, ó. Não quanto está saindo, por exemplo, nessa esfera gigantesca aqui. Poder pegar uma esfera muito grandona assim. Uma esfera de raio infinito, de raio tão grande quanto eu queira. Aqui, se eu calcular o quanto do campo vetorial sai por essa esfera, eu não estou calculando o divergente. Eu estou calculando o fluxo só. Só que quando eu normalizo por um volume, eu estou calculando o fluxo normalizado nesse volume, estou calculando o fluxo num volume infinitesimal. E isso tem o mesmo poder de dizer que o rotacional é dividido pela área. Eu posso ter um fluxo muito grande, num tamanho muito grande, só que normalizado por esse volumão, essa rotação, esse fluxo não é tão grande assim. É uma forma de eu generalizar, de eu pensar numa forma normalizada, de eu pensar num fluxo, mas ser independente do tamanho dessa coisa, independente do tamanho do volume. Faz sentido? É uma ferramenta muito forte. E agora, se o divergente é igual a zero, o divergente de um campo vetorial é igual a zero, a gente sabe de fato, matematicamente, que esse A pode ser representado pelo rotacional de B, com B sendo outro potencial também. Só que nesse caso a gente chama de potencial vetorial. Uma quantidade que a gente vai ver em breve também é o potencial vetorial magnético. Porque a gente sabe pela equação de Maxwell-Thomson que o divergente de B é igual a zero. Dessa forma, eu posso representar B como sendo o rotacional de um outro campo qualquer A. E esse A aqui é o que a gente chama de potencial vetorial magnético. E perceba que também faz muito sentido dizer que. Vamos voltar para essa equação aqui. Que o divergente de B é igual a zero, então B é o rotacional de algum outro campo qualquer, de algum outro campo vetorial A. Porque a gente lembra, por exemplo, que aqui no ímã ele sai do polo norte e entra no polo sul. Tu vê que ele faz um movimento de rotação. Quando a gente olhava, por exemplo, para um fio que passa uma densidade de corrente J, pela regra da mão direita, o campo magnético gerado vai rodar esse fio no sentido de acordo com a regra da mão direita. Por que o rotacional é zero? Porque o divergente é zero, desculpa. Se o divergente é zero, como a gente demonstrou na outra aula, só existem dipolos,
E ele sai de si e entra em si. Tá bem? Esse é o significado. É isso que a gente chama de campo solenoidal. Se o A, se o divergente de um campo A é zero, então A é campo solenoidal. Certo? Vamos olhar para essa equação aqui depois? Vamos olhar para essa equação aqui? Então, o divergente de A é igual ao fluxo de A num infinitesimal ds na superfície de um dv dividido por esse dv. Passa o dv multiplicando, entre aspas, né? Então, o divergente de A dv é igual a circulação no caminho A, escalar ds, é igual ao fluxo de A por ds no infinitesimal dv. Tá bem? Note que o divergente tem unidade de fluxo por volume. Fluxo por volume. Se a gente integrar no volume essa quantidade divergente a gente encontra o fluxo num volume qualquer. O que a gente relacionou? Com essa equação, a gente relacionou uma integral de volume com uma integral de circulação, com uma integral de superfície. E o que essa equação me diz? Matematicamente, que a soma dos fluxos multiplicados pelo volume, ou seja, a soma dos fluxos pelo volume multiplicado pelo volume, porque o divergente representa fluxo dividido por volume, multiplicado pelo volume, é igual ao fluxo. Certo? E a gente acaba de demonstrar um teorema muito interessante, que é o teorema da divergência. Que eu aposto que nas aulas de cálculo 3 ficava um pouco confuso. Tu só olhava para essas formas, olhava para essas integrais, essas loucuras, e tu podia não entender muita coisa. Mas nada mais é do que multiplicar o fluxo, multiplicar uma unidade de fluxo por volume, pelo volume e descobrir o fluxo. Certo? De novo, eu não vou focar na parte operacional, então eu não vou mostrar muito como a gente usa esses teoremas nos cálculos. O meu objetivo aqui é mais mostrar uma base teórica, uma base física, entender o que significam essas quantidades, porque vai ser muito útil para entender as equações de Maxwell, como feito no outro vídeo. Bem, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tomara que tenham gostado. Qualquer dúvida aí, podem postar nos comentários. E é isso. Forte abraço, viu, gente?